E aí, prova de direito penal batendo na porta, né? Pois então, pode relaxar que aqui é o lugar certo. A gente preparou aquela revisão super focada, bem rapidinha, só com o que mais cai de crimes contra a administração pública. Bora direto ao ponto, sem enrolação. Ó, a nossa missão aqui é bem simples, tá? É revisar aqueles conceitos-chave, as diferenças que sempre confundem e, claro, as famosas pegadinhas de prova. A ideia é deixar tudo fresquinho na memória para a hora H. A gente vai passar pelos artigos e pela jurisprudência mais quente, tudo de um jeito bem claro e objetivo. Beleza, vamos começar pelo começo, pelo alicerce de tudo. Para a gente entender de verdade esses crimes, a primeira coisa é saber quem pode cometê-los, ou seja, quem é o sujeito ativo. E aqui a gente está falando do funcionário público. Esse conceito no direito penal é a chave para abrir todas as outras portas. E olha só, já de cara, um pontaço de atenção para a prova. O Código Penal, lá no artigo 327, ele traz um conceito bem, digamos, expansivo de funcionário público. Cuidado para não confundir com aquele conceito mais restrito do direito administrativo, tá? Porque aqui, para o direito penal, o leque é muito, mas muito maior. Pois é, a abrangência é gigante. Pensa só. Entra aqui quem exerce função pública, mesmo que seja por um diazinho e sem ganhar R$1. Tipo um mesário na eleição ou um jurado no tribunal do júri. E não para por aí não, hein? O parágrafo 1º ainda puxa para dentro os empregados de entidades paraestatais e até de empresas contratadas para fazer serviço típico da administração. O recado é claro, anota aí, o que importa é a função, não o vínculo formal ou o salário. Ok, com essa base bem definida, bora pro primeiro medalhão. Aquele crime que, nossa, despenca em prova. Tô falando do peculato. Então, ó, atenção máxima agora. O artigo 312 define o peculato com 2 ações principais, 2 verbos que você tem que decorar: apropriar-se ou desviar. A essência do crime é essa, ó. O funcionário público usa a facilidade que o cargo dá para ele e pega para si ou dá um sumiço num bem que estava ali, sob a guarda dele por causa da função. Para memorizar de vez, vamos fazer um checklist com 3 regrinhas de ouro. Regra número 1, o objeto do crime é sempre um bem móvel, dinheiro, um computador, qualquer coisa. 2, o funcionário tem que ter a posse desse bem por causa do cargo dele, não é qualquer posse. E 3, a ação dele é apropriar-se, ou seja, pegar para si ou desviar. Entendendo isso, sério, já dá para matar um monte de questão. Agora, se liga nessa dica de ouro que vale aprovação. É sobre jurisprudência. As bancas de concurso simplesmente adoram cobrar esse entendimento dos tribunais superiores só para ver quem cai na armadilha. Fica de olho. Marca isso com caneta marca-texto. Peculato de uso é conduta atípica. O que isso quer dizer? Segundo o STF, se o funcionário só usa um bem público rapidinho, por exemplo, pega o carro da repartição para resolver uma coisinha pessoal e devolve logo depois, sem nenhuma intenção de ficar com ele, não é crime de peculato. Pode até dar uma bronca administrativa, uma punição, mas crime de peculato? Não, não é. E aqui tem outra diferença que vale ouro. Pense assim. No peculato desvio, o dinheiro sai da rota e vai para o bolso do funcionário ou de outra pessoa. Já num crime de emprego irregular de verbas, a grana continua dentro da administração pública, só que ela é usada para uma finalidade diferente daquela que estava na lei. A chave é essa: para onde foi o dinheiro no final das contas? Muito bem, agora vamos encarar o segundo gigante das provas, outro campeão de audiência, a corrupção passiva. Para começar, já grava na mente os 3 verbos mágicos: solicitar, receber e aceitar. É isso que diz o artigo 317. As ações são essas. O funcionário pode solicitar uma vantagem indevida, pode receber essa vantagem ou pode simplesmente aceitar a promessa de que vai receber. O ponto central aqui, isso é muito importante, é que tudo isso acontece por causa da função dele. E não importa se ele está de folga ou se nem tomou posse ainda. Ok, agora respira fundo, porque vem aí uma das comparações que mais derrubam gente em prova. É fundamental saber diferenciar a corrupção passiva de um outro crime que é muito, muito parecido. Atenção total agora, hein? A diferença toda está na força do verbo. Pensa assim, na corrupção passiva, o funcionário solicita, ele pede, ele sugere, pode até rolar uma negociação. Agora, na concussão, a história é outra. O funcionário exige. Ele impõe, ele usa o medo que o cargo dele provoca para conseguir a vantagem. Sentiu a intimidação? É concussão. Foi um pedido? É corrupção passiva. Simples assim.
Beleza, agora um detalhe mais técnico, mas que pode ser o seu diferencial. É sobre o momento em que o crime se consuma. Olha que interessante. Nas modalidades solicitar e aceitar promessa, o crime é formal. Ou seja, bastou o funcionário pedir ou aceitar a promessa, pronto, o crime já aconteceu. Agora, na modalidade receber, o crime é material. Ele só se consuma quando a vantagem efetivamente cai na mão do funcionário. Ok, já passamos pelos pesos pesados, peculato e corrupção passiva. Mas a prova não vive só disso, né? Então bora dar uma passada rápida por outros crimes que também adoram aparecer. Advocacia administrativa. Sabe aquela famosa carteirada ou apadrinhamento? É exatamente isso. Acontece quando um funcionário público usa a influência do cargo dele para defender um interesse particular de um amigo, de um parente, lá dentro da própria repartição pública. E, de novo, alerta de armadilha. É clássico. Clássico de prova confundir advocacia administrativa com outro crime bem parecido. Então, olho vivo agora. A diferença é super simples. É só olhar quem está cometendo o crime. Na advocacia administrativa, quem age é o próprio funcionário público. Ele está lá dentro do sistema. Já no tráfico de influência, o criminoso é o particular, é o cara que está de fora e fica vendendo fumaça, dizendo que tem influência sobre um funcionário público. Temos também a inserção de dados falsos em sistema de informações, que a galera apelidou de peculato eletrônico. A palavra-chave aqui é autorizado. O crime só acontece se for cometido por um funcionário que tenha senha, que tenha permissão para mexer no sistema. Ele tem um acesso legal, mas usa esse acesso para fazer coisa errada. Se fosse alguém sem autorização, um hacker, por exemplo, aí o crime seria outro. Tá legal? Ufa, quanta coisa, né? Mas calma. Para fechar com chave de ouro e garantir que tudo ficou na cabeça, vamos para um resumão final, só com aquelas distinções que valem pontos preciosos na prova. Esse quadro aqui para tirar uma foto mental. Olha só. Corrupção passiva, o cara solicita. Concussão, ele exige. Prevaricação, o motivo é pessoal, é um sentimento dele. E na corrupção passiva privilegiada, o motivo vem de fora. Ele está cedendo a um pedido ou à influência de outra pessoa. É o motivo por trás da ação que vai definir o crime. Foca nisso. E para fechar de vez, essa tabelinha é um mapa da mina. Repara como o sujeito ativo é fundamental. Peculato, corrupção passiva, advocacia administrativa, tudo crime de funcionário público. Aí do outro lado da moeda, a corrupção ativa. Quem comete é o particular. É um resumo visual perfeito para aquela última olhada antes da prova. É isso! Chegamos ao final da nossa revisão relâmpago. A gente passou pelos pontos mais quentes, pelas diferenças cruciais e por aquela jurisprudência que faz toda a diferença. Agora a pergunta fica no ar. Com essas diferenças bem claras na mente, qual desses detalhes, como o do peculato de uso, pode ser o seu grande trunfo na hora da prova? Pensa nisso, revisa o material e, claro, muito sucesso